Bom dia, saudamos a todos os irmãos com muita alegria nesta manhã, quando estamos reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Como é do conhecimento de todos, ou se não de quase todos, o reverendo Fábio se encontra nos dias de férias. Dizendo uns dias porque são poucos dias, estão quase acabando, Ele foi no princípio desta semana ali para o Espírito Santo, junto com a família, descansar um pouco, aproveitando a oportunidade, mas no próximo domingo ele já estará aqui, com certeza, assim esperamos, com mais vigor, com mais força, para dar continuidade aos trabalhos do Senhor na sua casa. Nós rogamos a Deus que o abençoe ricamente e que possa aproveitar bem esses dias ali e regressar debaixo dos cuidados de Deus. Meus irmãos, nós vamos ler na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, portanto, dando continuidade, na meditação a respeito do livro de Lucas, escrito por Lucas. Vamos ler no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, ou escrito por Lucas. O Evangelho é de Jesus, mas escrito por Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 9. Nosso irmão Robério já fez a oração por iluminação, portanto vamos ler o texto. Façamos essa leitura responsiva. O último verso, que é ímpar também, nós leremos juntos. Leiamos então. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Todos. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Deus mesmo nos abençoe com a sua santa e bendita palavra lida. Amém. Nós estamos nos dias movimentados na nossa cidade. Dias festivos. Dias em que nós ficamos, às vezes, com dificuldade também de sair de casa. Onde nós moramos, as ruas ficam fechadas.
e as dificuldades para transitar, para sair, além do perigo, não é, que existe na nossa cidade, já existia antes, não é, destes movimentos, chamado Olimpíadas, e agora muito maior é o movimento na nossa cidade. As reuniões são muito maiores, agrupamento de pessoas. Jesus sempre aproveitou as oportunidades para transmitir ensinos, transmitir os ensinos. Eu estive falando ainda há pouco na nossa reunião de oração, lá embaixo, às 8 horas da manhã. Todo primeiro domingo, eu sou o dirigente da reunião, eu estava aproveitando para falar com os irmãos. E depois conversando com alguns outros a respeito deste movimento grandioso, sim, de modo especial na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos no nosso Brasil, e mais concentrado no Rio de Janeiro, 206 delegações, 206 países representados na nossa cidade. Eu ainda estava dizendo aqui, está, na verdade, a Torre de Babel. Muitas línguas, muitos idiomas são falados na nossa cidade. Mas nós ouvimos muita gente falar, nós somos todos olímpicos, não ouvimos? Ouvimos isso, de modo especial na cidade. Estamos juntos e misturados, não é isso que se fala? Mas nós precisamos de saber com quem ajuntar e com quem misturar. O que é a palavra Olimpíada? Olimpíada. Para muita gente é até Olimpiada, não é? A palavra Olimpíada, segundo a descrição, é a reunião dos povos, competição entre os povos. Até isso é bom, não é? Mas de onde vem a palavra Olimpíada? Ela vem de Olímpios. Começou lá na cidade da Grécia. E Olímpios, sabe o que quer dizer? Habitação dos deuses e das deusas. Logo, o que estão eles celebrando? Celebrando os deuses e as deusas. E se nós dissermos somos todos olímpicos, nós estamos também celebrando os deuses e as deusas. Olha, gente, se pudéssemos reunir todos os povos para celebrar o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, dos mares, o Deus criador de todas as coisas, isso sim seria muito bom, muito agradável. Mas precisamos de ter cuidado com as palavras que nós usamos, com as misturas que nós fazemos, porque podemos estar juntando também aqueles que estão celebrando os deuses, as deusas, e não o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Por certo, Jesus, estando aqui no nosso meio, aproveitaria a oportunidade para transmitir também os seus ensinos a respeito da soberania de Deus, do poder de Deus, o Deus que deve ser celebrado, ser glorificado, ser anunciado, o seu reino, o seu amor, as suas misericórdias. Este texto que nós acabamos de ler, ainda há pouco, não encontra paralelos em outros textos da palavra de Deus.
É o único texto. É o único. Registrado por Lucas. De fatos que eram conhecidos entre o povo judeu, os gregos que ali estavam também, mas não foram registrados por outros escritores da palavra de Deus. Mas tivemos o privilégio de encontrar registrado por Lucas e os ensinos de Jesus a respeito deste texto, ou destes acontecimentos. Naquela mesma época, naquela mesma ocasião, em que Jesus havia transmitido os ensinos anteriores, dos quais já foram falados aqui, alguns se aproximaram de Jesus para falar a respeito de um conhecimento geral do povo. E o que era isto? A respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Por certo, dentro do templo, os judeus, aliás, os galileus, nascidos na Galileia, não é? Prestavam culto ao Senhor, oferecendo os seus sacrifícios, e na ocasião que matavam os animais que seriam oferecidos, Pilatos, na sua crueldade, na sua perversidade, na sua violência, mandou matar durante o ato de culto. Não há violência maior do que matar alguém na celebração do culto. É ofensa ao próprio Deus. É ofensa ao próprio Senhor. Às vezes nós ouvimos hoje dizer, eles não respeitam mais nem as igrejas, nem os templos. Pilatos não respeitou também há quase 2000 anos atrás, mandando matar os galileus que ofereciam sacrifício ao Senhor. Mas Jesus aproveita a oportunidade para transmitir ensino. Às vezes nós costumamos dizer que é preciso aproveitar as adversidades transformar as adversidades em oportunidade para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. E Jesus fazia isto. Olha o que Jesus respondeu àqueles que falaram sobre os galileus que foram mortos por Pilatos, misturando o sangue deles com o sangue dos animais que eles ofereceriam em sacrifício ao Senhor. No verso 2 do capítulo 13 de Lucas, por isso eu digo, mantenha o texto aberto, porque Deus nos fala através da sua palavra escrita. Jesus diz assim, Jesus, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram.
eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eles apresentaram os galileus que foram mortos por mandado de Pilatos. E Jesus apresentou um outro acontecimento para chamar a atenção, dizendo: ou vocês estão pensando que aqueles 18, não sabemos a origem, judeus, por certo judeus, mas não sabemos, o texto não fala. Aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, eram mais culpados do que os outros? Não eram. Jesus mesmo responde: não eram mais culpados que os outros. Eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Nós não encontramos nada sobre a torre de Siloé. Mas se Jesus falou, é porque ela existiu. E ela desabou. Talvez uma construção feita por mandado do próprio Pilatos, e por isso não necessitava de estar registrada nos evangelhos como construção dele. Mas Jesus estava ali enfatizando a necessidade de arrependimento. A necessidade de arrependimento. Quando Jesus diz: se não vos converterdes, ou se não vos arrependerdes, que arrependimento é a primeira parte para a conversão, é necessário arrependimento dos pecados para mudança de vida, transformação de vida. Jesus disse: olha, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Mas Jesus não estava falando o igual modo, igualmente, o advérbio de modo, não é? Que poderia significar o mesmo fim de morte, mas Jesus não estava falando isso. Esse igualmente não é que seriam mortos por mandado de Pilatos, não é que seriam mortos no desabamento da torre de Siloé, mas Jesus estava dizendo: se não vos arrependerdes, morrereis igualmente a eles, sem arrependimento, porque não ouviram a minha voz, não ouviram a minha palavra, não se converteram dos seus pecados. Igualmente, vocês morreriam nos vossos pecados, se não vos arrependerdes. Ensino de Jesus para aqueles que o ouviam e para nós hoje. Se não houver arrependimento, Jesus fala: morrereis. Em quê? Nos vossos pecados. No Evangelho de João está registrado lá que Jesus disse: se não credes, morrereis nos vossos pecados. É este o ensino de Jesus. Era este o ensino para eles, é o ensino para nós, e é o ensino para aqueles que nos ouvem, a necessidade de arrependimento. Jesus aproveita também a oportunidade para colocar diante deles também uma parábola. A partir do verso 6, a parábola da figueira estéril, a figueira que não produzia. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Vindo
procurar fruto nela, não achou. Parábola pode ser uma história inventada, ou uma história real, de onde, da parábola, tiramos uma lição, um aprendizado para nós. E é isto que Jesus estava transmitindo àqueles que o ouviam, por certos judeus. Certo homem plantou uma vinha, aliás, plantou uma figueira na sua vinha. Quem plantou era o proprietário. E ele veio procurar frutos. Durante quanto tempo? 3 anos. No primeiro ano que ele veio, por certo, a figueira já era uma árvore, ao ponto de dar frutos. Ninguém vai procurar fruto numa árvore pequenininha, numa muda, não é? De árvore. Mas vai procurar fruto numa árvore já criada. E ele disse, o proprietário veio durante 3 anos. Durante 3 anos eu venho procurar fruto e não acho. Depois dos 3 anos, pode cortar. Ordenou o viticultor, pode cortar. Esta vinha que Jesus apresentou, para nós é uma história real. Uma história real. De quem é a vinha? Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 5. Sem desmarcar. Isaías, no capítulo 5, no verso 7. Quem é o dono da vinha? A quem pertence a plantação? Olha aí. Leiam comigo. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. A vinha da qual Jesus está falando, quem é o proprietário? É o próprio Deus. É o próprio Senhor. Quem é a plantação dessa vinha? São os homens. É a casa de Israel. É o povo de Deus. É o povo do Senhor. A plantação. E eu esperava que eles, o dono da vinha, eu esperava que eles praticassem justiça, mas eis aí o quebrantamento da lei. Eis aí o quebrantamento da lei. Jesus, meus irmãos, estava apresentando uma história real. Uma história que aquele povo conhecia. Deveria conhecer bem o Velho Testamento. Deveria conhecer bem as palavras de Isaías, o profeta messiânico. E saber que eles eram a vinha do Senhor. E a figueira da qual Jesus estava falando era cada um deles.
cada um deles, como é cada um de nós. É cada um de vós. É cada um de nós. A figueira, da qual Jesus diz que o dono da vinha, durante 3 anos, veio procurar fruto e não achou. Jesus é o dono da vinha. Jesus é o Senhor da vinha. Quanto tempo durou o ministério de Jesus Cristo aqui na terra? 3 anos. Olha aí. 3 anos. Durante 3 anos. Venho procurar fruto na figueira, que deve produzir fruto bom, fruto agradável, fruto que satisfaz o proprietário da vinha, o Senhor dos exércitos, que é o dono da vinha. E nós que somos a plantação da sua vinha, devemos produzir bons frutos, frutos que agradem a Deus, que agradem ao Senhor. Durante 3 anos. Jesus está dizendo: no primeiro ano eu procurei fruto, não achei. Eu venho transmitindo ensinamento entre vós, ou entre vocês. No segundo ano, venho também e procuro fruto, não acho. Continuo transmitindo os ensinamentos para mudança de vida, para arrependimento, que é o necessário que ele apresentou antes ali, no primeiro ponto. E agora no terceiro ano, possivelmente já no terceiro ano do ministério de Jesus, não encontro frutos. Meus irmãos, Jesus, falando aos seus discípulos, também diz: pelos frutos os conhecereis. Os judeus pensavam que eles eram uma grande nação, e por ser uma grande nação, eles representavam o poder, e assim poderiam parecer como uma grande sombra para muita gente, como refúgio, como proteção. E Jesus estava dizendo para aquele povo: olha, uma figueira cheia de folhas e com uma boa sombra não é suficiente para o proprietário da vinha. É preciso produzir fruto. É preciso produzir fruto. Só folhagem, só aparência não chega. Não basta. Precisa vida que agrade a Deus. Vida que agrade ao Senhor. É o que Jesus vinha falando para aqueles homens. Venho procurar fruto durante 3 anos e não acho. Pelo que disse o dono da vinha, o viticultor: há 3 anos venho procurar frutos na figueira e não acho. E disse ao viticultor: pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Para que está ela inutilmente ocupando a terra? Geralmente é assim, né? Quando plantamos uma árvore frutífera, nós queremos que ela dê fruto. E Deus fez isso. Fez uma grande plantação. Somos nós. E espera que nós
demos bons frutos. Bons frutos. O proprietário da vinha disse ao viticultor: aqui não dá fruto esta figueira? Vai ficar ocupando a terra inutilmente? Pode cortá-la. João Batista, lá no Evangelho de Mateus, o precursor de Jesus, ele diz em Mateus, no capítulo 3, no verso 10, ele diz que o machado está posto na raiz das árvores. O machado está posto na raiz das árvores. Os irmãos já ouviram aquele ditado, cortar o mal pela raiz? Cortar o mal pela raiz? Está aí a origem, né? A origem do ditado. E o que significa machado na raiz das árvores? Juízo. Juízo. A sentença já está dada. A sentença já está lavrada. Agora precisava de quê? A execução. Não é isso que se faz num juízo? Pode cortá-la. Mas por que Deus não pune o pecador imediatamente na prática do pecado? Já pensou? Se Deus fizesse como fez lá com Ananias, fizesse hoje, como fez com Ananias, com Safira, para que houvesse o temor do povo, se fizesse hoje também, para a gente. O machado está na raiz. O viticultor falou com o dono da vinha: deixa por mais um ano, deixa por mais um tempo, eu vou cuidar dela, eu vou escavar a terra em volta, vou colocar adubo. Se em mais um tempo ela não produzir, aí então, execução da sentença. Então corta. A misericórdia de Deus tem se estendido. O evangelho está sendo pregado. O apóstolo Paulo foi levar o evangelho aos gentios. Aqueles que não pertenciam ao povo judeu. Neste mais um tempo, mais oportunidade. As misericórdias de Deus têm sido sobre nós também, não nos punindo, não executando a sentença, porque a sentença vai ser executada no dia do juízo final, quando Cristo voltar, e Ele está dizendo: se não vos arrependerdes, morrereis nos vossos pecados. Necessidade de arrependimento. O machado está posto. As aves ainda estão em pé. Mas no dia de juízo, muitas figueiras, muitas árvores que têm apenas folha, que não tem fruto, que não tem vida cristã, que não tem vida que agrada a Deus. O que diz? Corta e lança no fogo. Corta e lança no fogo. Mas a misericórdia de Deus dá tempo, tem dado tempo ao homem para
arrependimento. A pregação de João Batista e a pregação de Jesus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvos. Esta a palavra de Jesus, tanto para aquele povo naquela ocasião, como também para nós hoje. Arrependei-vos. O machado está na raiz, mas a misericórdia de Deus dá tempo a nós para o arrependimento. Muita gente, meus irmãos, estão pensando: não, eu posso viver a minha vida, não é? Ser membro da igreja para quê? Ser membro da igreja para quê? Mas é necessário ser arrolado como povo de Deus, como povo do Senhor, fazer parte desse povo, ser, como Jesus estava dizendo, a vinha do Senhor, fazer parte desta vinha, está plantado como a figueira na vinha do Senhor, para dar fruto, para a honra e para a glória daquele que nos criou. Nós estamos encerrando o culto desta manhã. Lembre sempre da palavra de Jesus. Não é da palavra do pregador desta manhã, mas a palavra de Jesus. A palavra do Senhor, do dono da vinha, que tem muitas figueiras plantadas. Se não estiver dando fruto, precisa dar fruto, porque o dono da videira vem procurando frutos na sua figueira. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aliás, nós temos um aviso aqui. A nossa irmã Rosana está avisando que logo depois do culto da noite, haverá uma reunião rápida, naturalmente para tratar dos assuntos a respeito da EBF, que já é esta semana. E nós também agradecemos a Deus, não é? Nós temos 2 aniversariantes desta semana. Nossa irmã Maria Lúcia, fez aniversário no dia 3, e o Thales, que fez aniversário ontem, no dia 6. Thales fez aniversário ontem, não é isso? Então, vamos agradecer a Deus, não é por isso, e logo mais estaremos aqui, não é, que celebraremos a ceia do Senhor. Vamos orar e receber a bênção. Graças te rendemos, ó Pai, porque somos teus filhos, e isto pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Te damos graças porque tu mesmo nos trouxeste à tua casa para prestar-te culto, para celebrar a ti, Senhor. Também para ler e meditar na tua santa e bendita palavra, ouvindo os ensinos do teu Filho Jesus, que é o Senhor da vinha, cujas figueiras plantadas somos nós, a casa de Israel, o teu povo. E nós te louvamos por isto e suplicamos que tu nos abençoes rica e abundantemente, para que sejamos de fato figueiras frutíferas, produzindo bons frutos que agradem a ti. Abençoa, Senhor, desde as nossas criancinhas até aos mais idosos, para que cada um de nós tenha vida cristã, vida de frutos da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa de modo muito especial também o teu servo pastor, reverendo Fábio, que está de férias nesses dias, juntamente com a família,
para que eles voltem debaixo da tua graça e do teu cuidado paternal. Fica conosco, Senhor, dirigindo também na escola dominical, quando estudaremos mais uma porção da tua palavra, mais um aprendizado para nós. E que saibamos, Senhor, escolher no meio em que vivemos, com quem misturar e a quem celebrar, a quem glorificar, tão somente a Ti. Nós te pedimos e nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos.